em Atos 19, e eu vou só dar uma recapitulada aqui. As pessoas estão se conectando, mas deixar um recapitulado para que possa ficar gravado. A gente viu aqui que nesse momento, né, Paulo ele tinha chegado aqui em Éfeso, e quando que Apolo estava em Corinto. Esse é o capítulo 19. O capítulo 19 começa assim. Tá? Então Paulo, chegando lá em Éfeso, ele encontra um grupo de discípulos, e ao encontrar esse grupo de discípulos, Paulo ele pergunta às pessoas se as pessoas tinham recebido o Espírito Santo. E as pessoas respondem para ele, aqui no verso 2, nem sequer nós ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas, na verdade, eu estava dizendo que o que eles estavam dizendo aqui é assim, que existe a possibilidade de se receber o Espírito Santo. É isso que a turma aqui está dizendo. Então, Paulo está dizendo isso porque a gente tinha visto já o ensino de Apolo, ele era baseado, quando Priscila e Áquila, no capítulo anterior, encontram com Apolo, perguntam a Apolo, né? E ele diz que o ensino dele era fundamentado, baseado, ele pregava Jesus Cristo, mas a partir de João Batista. Então, ele era uma pessoa que pregava em João Batista. E quando Paulo encontra com essa turma aqui, Paulo diz, olha, como é que é isso aqui? Vocês não receberam o Espírito Santo? Então, Paulo, ele faz o mesmo que ele já tinha, né, feito. A gente viu antes, em momentos como antes, a gente viu lá em Atos 8, assim, não, vamos o seguinte, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E aí impõe as mãos ali e eles são cheios do Espírito Santo. E eu falava que tinham existido 3 outros grandes momentos de plenitude do Espírito Santo. Em Atos 2, lá no Pentecostes, em Atos 8, quando Pedro e João chegaram a Samaria, e em Samaria as pessoas estavam ali e ele fala do batismo no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Depois, a gente tem em Atos 10 também, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, e toda a casa de Cornélio, ele recebe, Pedro ora impondo as mãos, e a turma é cheia do Espírito Santo. E aqui é um outro momento que isso também acontece, né? E aqui diz que eles começaram a orar em outras línguas, a profetizar, enfim, a turma foi cheia do Espírito Santo aqui. Tá? Então, esse gap entre o ensino, né, de Apolo e de Paulo não significa necessariamente uma contradição. Né? A gente tinha falado lá, Paulo, quando escreve aos Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 12, Paulo está dizendo, olha, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Jesus. A questão é que é tudo um só. Nós somos um só. E Paulo diz ainda também, lá em Efésios, em Coríntios, 1 Coríntios 2, ali, verso 1 ao 5 aproximadamente, a gente leu aqui antes, Paulo diz para eles que o seguinte, olha, não foi com eloquência, não é com sabedoria humana, mas eu preguei para vocês, foi com o poder de Deus. Então é o poder de Deus. Então Paulo resgata para a gente essa noção de que não são apenas filosofias, não é apenas conhecimento, mas é poder de Deus. Tá? Então a mensagem ela é anunciada em cima do poder de Deus. Então vamos lá, a gente estava agora, quando o Instagram tinha cortado a gente aqui, a gente estava no versículo 8, que diz que Paulo teve um tempo de bonança ali, quando ficou na sinagoga e falou com liberdade durante 3 meses, né, 3 doces meses, convincentemente sobre o reino de Deus. Né? Mas nem tudo está tranquilo, que sempre vem depois a turma, sempre tem a turma do pega no pé, né? E aí, ó, no verso 9 diz assim, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Aqui essa expressão, o caminho, né? Porque para eles ali era um novo caminho. Paulo estava pregando um novo e vivo caminho.
Entendeu? Então aqui a turma conhecia como a turma do caminho e começaram a falar mal desse caminho. Então Paulo pegou e disse, ó, quer saber? Eu vou me afastar dele. E aí afastou-se deles e tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diretamente na escola de Tirano. Né? Então ele estava na sinagoga, ficou 3 meses de boa, tranquilo, e não tinha tido problema nenhum. De repente chega a turma lá e vem endurecer, ele disse, não, eu vou sair aqui, peguei os discípulos, em vez de ficar ensinando na sinagoga, ele ensinou nessa escola de Tirano. A escola de Tirano não tem muita referência aqui do que seja a escola de Tirano, mas alguns historiadores, na verdade, esse termo escola era um termo muito comum entre os filósofos, né? A filosofia, aquela região era uma região muito rica, né? É um berço da filosofia, do pensamento. Então as pessoas se reuniam e eram as escolas. Ali tinha a escola filosófica de tal, a escola filosófica de fulano de tal, e aqui tinha um certo cidadão chamado Tirano que tinha uma escola, a escola filosófica. Então muito provavelmente esse Tirano era um filósofo que se converteu e ele então abre a sua escola para que, se vamos filosofar em cima da palavra. Tá? Então foi isso aqui que aconteceu no verso 9. Depois vamos para o verso 10, diz assim, isso continuou por 2 anos, de forma que os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Vê, Paulo, ele fica ali, ele está investindo naquela província da Ásia, Paulo está investindo em Éfeso por cerca de 2 anos. 2 anos dá para fazer um monte de discípulos, né? Dá para um monte de gente aí aprender um monte de coisa. E aí, no verso 11 e 12, traz uma coisa interessante. Porque onde quer que antes a gente estava vendo sempre nas passagens sobre Paulo, a gente vê o seguinte, o negócio de Paulo era falar. O negócio de Pedro chegava, Pedro saía, desde quando Pedro curava um, curava outro. O negócio de Paulo era pregar. Paulo era um mestre. Paulo ensinava. Paulo, né, ele tinha ali, ele tinha a unção para pregar. Mas, olha o que diz o verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Gente, aqui tem um pouco de... né? Assim, aqui não está dizendo que Paulo saía com seus lenços e aventais, não. Mas ali, né, tinha um berço, né, aquela região de Éfeso, tanto Éfeso quanto Coríntio, era uma região assim, como eu diria assim, de muito sincretismo, né, mas de muita busca, de muita religiosidade. O povo buscava a religião. Tá? Então, a turma, né, e tinha as suas crenças, as suas coisas, a turma chegou assim, vou pegar até o lenço de Paulo e vou sair ali e eu vou curar, né, com o lenço de Paulo. Bom, enfim, mas a questão é o seguinte, na fé das pessoas, aqui está dizendo, as doenças eram curadas e os espíritos malignos saíam. Agora, o que acontecia por toda aquela região, naquela época, acontecia muito, era o seguinte, né? Se espalhava, a gente já viu isso aqui antes, a gente viu lá naquele momento que Pedro dá de cara com mágico e tudo mais, e aqui muita gente acabava por ver a ação dos cristãos, né, via os milagres e dizia o seguinte, vamos repetir esse método aqui, vamos fazer essa coisa também. Então a turma queria imitava.
né, usando os métodos. Mas vê que coisa interessante que aconteceu. Interessante para a gente ler aqui. Acho que não foi muito interessante para eles, não. Mas vê só, aqui que diz no verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, ou seja, muito provavelmente eram andarilhos, né? Ali, judeus que estavam fora de Jerusalém. A perseguição botou muita gente fora de Jerusalém e muita gente ficou por essa região. Diz assim, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Vê, estavam mexendo com fogo. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Gente, imagina a cena. Imagina a cena. Os caras eram judeus andarilhos, né, que tinham ouvido, em vez de se aproximar e de querer, né, realmente ser cheio desse Espírito Santo, não, é só a gente falar no nome aqui e a gente vai fazer sucesso. E foram. Isso aqui, na verdade, estava lembrando, isso aqui era uma prática, foi uma prática muito comum quando Jesus começou a curar, né? Então a turma via que acontecia algumas coisas, estava acontecendo muitos milagres, muitas pessoas tentaram fazer a mesma coisa, tá? Ganhar projeção, ganhar fama, né? Porque eles viam isso, a fama ia se espalhando. A turma estava falando de Paulo em todo canto, a turma falava de Pedro em todo canto, a turma estava falando de Jesus, do que ele fazia. E, vê, eu lembrei aqui, tem um texto lá em Lucas, eu vou ler, eu vou pegar aqui para vocês, né? Em Lucas, no capítulo 9, olha só. Cadê aqui? Lucas 9. Olha só. Na época de João, de Jesus, diz assim, ó, disse João, Lucas 9, 49. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus disse, não o impeçam, pois quem não é contra vocês é por vocês, é a favor de vocês. Então Jesus disse, olha, vocês não tem que ficar se metendo com essa turma, não. Essa turma não é contra vocês. Agora, eles estão fazendo, né, um voo solo aqui. É por eles estão por eles mesmo, tá? Então, só que a turma se deu muito mal. A turma levou uma surra, né, ficaram nus e feridos fazendo isso. Mas, de certa forma, esse testemunho aqui acabou impactando muita gente. E vamos ver aqui a sequência no verso 17. Diz assim, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Gente, vê só. Aqui está dizendo que a turma, né, ao ver aquilo lá, a turma se fortaleceu. A turma se fortaleceu, a turma viu aquilo lá e disse, ó, esse negócio aqui é sério. Não dá para brincar com isso, não. E a turma que praticava ali
ocultismo, praticavam essas coisas. Diz aqui, olha, eles confessaram as suas más obras abertamente. Eles passaram a crer e a se arrepender. E confessaram que tinham praticado ocultismo. E aí, eles fizeram ali uma cena pirotécnica, né? Queimaram publicamente os seus livros de magia, os seus livros de ocultismo. E não era livretos, não era coisa cara. Ele diz aqui que calculado ali, o valor total era de 50 mil dracmas. Uma dracma era essa moeda, dracma, representava o dia de um trabalho, de um assalariado do campo. Tá? Então, 50, equivalente, os livros todos eram equivalente a 50 mil dias de trabalho. Vê? Foi uma fogueirazinha cara essa aí, viu? Mas vê só, depois disso, depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, que é Corinto. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá a visitar Roma. Paulo era um missionário, né? E na sua visão, ele estava sempre inquieto, que ele tinha que ir para algum lugar. Então, naquele momento, ele não viajou, não. Mas naquele momento, ele começou a discernir no espírito. Olha, já estava pensando aqui na sua terceira viagem. Era a próxima viagem dele. A viagem que, na verdade, ele só chegaria, depois a gente vai ver mais adiante, ele não concluiu o seu desejo de ir pregar em Roma. Em Roma, ele só foi como prisioneiro. Tá? E aí vai ter naufrágio, vai ter acidente, um monte de coisa, vai ter prisão, a gente vai ver isso mais na frente. Aqui no verso 22 diz assim, então ele enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, Paulo continuou ali, né? Ele decide ficar um pouco mais, ele traça aqueles novos planos, mas ele decide ficar. Agora, olha que coisa interessante aconteceu aqui e que gerou o maior rebu em Éfeso. Vê só, eu vou ler aqui do 23 ao 27, diz assim, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, né? Por causa a galera se convertendo, isso teve um grande tumulto. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucros nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e da própria deusa, adorada por toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Vê, cara de pau esse Demétrio. Demétrio disse, ó, a gente está faturando aqui com as estatuetazinhas, a gente faz as estatuetas aqui da deusa, né? E a gente ganha muito dinheiro com isso, esse souvenirzinho aqui, né? E não era um souvenir feito em pedra-sabão, não. Porque o cara era ourives, então era de ouro. Vê, era um negócio aí, ou seja, não era a turma que estava vendendo fita do Senhor de Bonfim na porta da igreja, não. Aqui é vendendo estatueta de ouro, tá? Então, o princípio da fita do Bonfim é o mesmo. Né? É lucrar em cima ali da fé da galera, né? Então, mas enfim, então ele aqui
está propondo, olha, gente, vamos fazer o seguinte, a gente está sendo ameaçado aqui no nosso negócio, né? E a deusa ali, ainda a deusa vai cair indiscreta, ainda vai cortar a cabeça da deusa. Essa deusa Ártemis, né? Ártemis é um nome grego, em algumas versões, em algumas bíblias, você vai encontrar também como deusa, como Diana. Diana é o nome romano de Ártemis. Ártemis é um nome grego, Diana é um nome romano. Então, em algumas versões, a gente vai ouvir falar de Diana dos Efésios, também a grande Diana dos Efésios, mas os gregos chamavam de Ártemis, né? Então, vê só, vamos seguindo aqui no verso 28, diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas Paulo já tinha tido um problema antes, né? E os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. O teatro aqui não é o teatro que a gente vê, assim, esse teatro fechado, não. O teatro era aqueles teatros abertos, eram, né, como lá em Nova Jerusalém, né, aquele teatro aberto ali, assim, né, tinham uns teatros assim que cabia muita gente, era naquele tipo. Então ali chamaram, ó, vamos fazer uma assembleia. Ó, gente, todo mundo aqui que ganha dinheiro com isso, né, o comércio da cidade está ameaçado, essa turma está tumultuando aqui, então vamos lá, vamos se reunir e vamos dar um jeito nisso. Então vamos lá, verso 32. Vê só. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Parece a assembleia do condomínio, né? Vê só. A maior parte, isso aqui eu gosto dessa parte aqui. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Ó, vai ter uma assembleia ali, tá tendo uma confusão, vamos lá. E no efeito manada, a turma ia no efeito manada, né? Então alguns da multidão julgavam que Alexandre era a causa do tumulto. Ó, isso é alguma coisa de Alexandre o Grande. Quando os judeus, né? Aqui não é Alexandre o Grande, não, aqui é Alexandre, que era um dos judeus, que, eu falei Alexandre o Grande aqui de bobeira, né? Ele era um dos judeus e empurraram ele para frente. Ele fez o sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Se Alexandre disse, ó, vamos falar alguma coisa aqui. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz cerca de 2 horas. Imagina, a turma ficou ali 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. Tocou o rebu ali. A turma ficou indignada. E aí veio, né, a tropa do deixa disso, né, naquele tumulto todo ali. O escrivão, diz que o escrivão da cidade foi acalmar a turma. O que é que ele diz? Olha só, verso 35. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não faça nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei.
da maneira como está, corremos perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, só seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Pronto. O escrivão chegou e disse, gente, a turma está, né? Se Demétrio está incomodado, ele apresenta uma queixa. E aqui ele diz uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte, olha só, os homens que vocês trouxeram aqui, eles não estão roubando o templo, nem blasfemando contra a nossa deusa. Isso é uma coisa interessante. Eles não estavam ali para combater a fé dos efésios. Eles estavam ali para proclamar Jesus Cristo libertador. E essa questão, a gente já viu isso aqui de outras vezes. Eu anuncio a Jesus Cristo. É a verdade quem liberta. É o Espírito Santo que convence. Eu não preciso ficar gastando tempo, né, batendo ali na Indiana ou em quem quer que seja, não. Tá bom? Então, os próprios, a turma de lá disse isso. Porque a turma estava sendo ameaçada, estava se sentindo ameaçada, porque é o seguinte, muita gente se convertendo, deixava de ir até o templo de Ártemis e não comprava os souvenirs. Então isso era um outro problema, era um problema econômico aqui na economia daquela turma de lá. Mas não era essa a proposta dos cristãos, ali naquele lugar. Tá bom? Então esse é o capítulo 19. E aí, a gente pode tirar aqui algumas lições, rapidamente, nós estamos encerrando o nosso tempo. Quais as lições que a gente tira hoje aqui disso aqui? Primeiro, a gente vê a lição lá no início, onde Paulo diz que a importância de se ministrar o Espírito Santo. A turma estava ali, a turma estava convencida sobre Jesus, cria em Jesus, eram seguidores a partir, tinham se batizado o batismo de João, mas não tinham sido introduzidos. Batismo não é introdução? Batismo é introdução. Então eles foram introduzidos, né, ali naquele momento, mas não tinham sido introduzidos no ministério do Espírito Santo, ou seja, no serviço do Espírito Santo, no ir, no se encher de dons e tudo mais. Então Paulo deixa claro aqui a importância. É importante se ministrar o Espírito Santo. É importante você ser pleno do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é algo que está distante de nós, é para ser recebido em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Temos que receber o Espírito Santo. Tá? Uma outra lição que nós tiramos aqui é essa lição dos judeus andarilhos, né, que estavam tentando imitar um método. E olha, gente, não é porque eu vi fulano de tal fazendo tal coisa e agora eu vou fazer aqui também igual e vai dar certo. Não. Eu estou fazendo a obra que é do Espírito Santo. Então, eu preciso buscar a comunhão que fulano de tal tem. O que aquela turma precisava não era pregar em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de quem quer que fosse. Pregava em nome de Jesus, mas ele precisava ter a espiritualidade que Paulo tinha, a intimidade, a dependência que Paulo tinha. E isso é o que faz diferença. Tá? Quando nós nos dedicamos àquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós, e não aquilo que nós queremos imitar, simplesmente. Tá? Então, é muito perigoso. É um perigo querer fazer alguma coisa simplesmente na busca de fama, na busca de projeção, na busca ou na ansiedade, seja lá o que for. Eu preciso me aprofundar, comunhão com o Espírito Santo. Aí sim, eu vou poder fazer todas essas coisas, tá bom? E uma outra lição, também que a gente acabou falando aqui agora há pouco, é que é uma lição que é tirada, os próprios Efésios, eles
né, testemunham aqui a favor da turma de Paulo, dos seguidores de Paulo, é que é o seguinte: esses homens não vieram aqui blasfemar contra a nossa deusa. Não. A gente não está aqui hoje também para falar mal ou combater a religião ou a religiosidade de quem quer que seja. A idolatria de quem quer que seja. Não. A gente está aqui para pregar um Cristo verdadeiro, um Cristo que liberta. E é a pessoa tendo um encontro pessoal com Cristo, né, é a partir de um encontro, uma transformação com Cristo, acontecerá, sabe o quê? O mesmo que aconteceu. Aqui a gente não vê Paulo dizendo, vocês têm que quebrar tudo, tem que tocar fogo nos livros, nada disso. A gente viu aqui o quê? As pessoas, né, que antes, estava aqui, ó, a gente vê no verso 17 em diante, a turma, eles creram e confessaram abertamente as suas más obras. Se arrependeram das suas más obras. Eles se arrependeram de todo o ocultismo que tinham praticado. E eles decidiram queimar os seus próprios livros. Tá? Então, a gente prega Jesus, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo e a própria pessoa vai ser levada ao arrependimento. Ela, com o arrependimento, ela própria vai tomar as suas decisões, as suas posturas. A gente não precisa ficar combatendo fé ou religiosidade de absolutamente ninguém. Tá bom, gente? Então, esse é o capítulo 19. Então vamos para... A gente está chegando aí na última parte do livro de Atos, né? O bicho vai pegar para o lado de Paulo, agora verdadeiramente, né? Agora que ele vai aí começar a sua viagem pela Macedônia, Grécia, Jerusalém depois, enfim, até depois naufrágio, tem um monte de coisa, mas amanhã a gente vai ver um pouco mais aqui, a gente vai ver aqui no capítulo 20, tá bom? Então eu quero orar com você nesse momento, aí onde você estiver, abra o seu coração, feche os seus olhos, para que a gente possa se colocar, se permitir diante de Deus agora. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor Deus, a cada um de nós, e Tu sabes, Senhor Deus, a cada um de nós, como podemos responder essa pergunta que Paulo fez. Você recebeu o Espírito Santo? Ó, traz agora, Senhor. Ó, Senhor, nós sabemos que o Teu poder não se manifesta com simples métodos ou formulações, mas se tem alguém aqui agora, Pai, que está conosco e que um dia recebeu um batismo religioso, a religião, mesmo no cristianismo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não se sente pleno do Espírito Santo, que Tu possas agora, Senhor Deus, agora, onde cada um está, Tu possa trazer um derramar do Teu Espírito nessas vidas. Que as pessoas possam entender a relevância, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por cada vida que está aí. Que Tu possa abençoar cada vida com esse Teu Espírito. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.